Boa noite a todos, graça e paz. Então nós estamos aqui essa noite para iniciar mais um culto, a Deus, e dando continuidade ao tema sobre a família. Eu convido os irmãos que nós possamos juntos meditar no Salmo 128. Amém? Mas antes de meditar sobre a palavra, que nós possamos orar a Deus, clamar a Deus por sabedoria, por abertura do entendimento, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos, Deus, diante do altar do Senhor essa ministração, Pai. Clamamos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, a falar conosco, Deus, em nossos corações, Deus, que o Senhor venha, Deus, abrir o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. E que o temor do Senhor caia sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor, Deus, nos traga, Deus, convicção de pecado, Pai. Que o Senhor nos traga, Deus, entendimento, Deus, e desejo, Pai, por obedecer os Teus mandamentos, os Teus princípios e os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Que o homem se cale neste momento e que o Senhor venha falar conosco, Deus, na individualidade, Pai. Nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler juntos o Salmo de número 128. No Salmo de 128, na NVI, está intitulado como Bem-aventurada a família que teme o Senhor. Amém? Então vamos ler. Está escrito assim, no versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto de seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 1 está escrito assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então nós podemos ver, que as promessas, desse salmo, ela é direcionada para aquele que teme o Senhor. A felicidade é a porção daquele que aprendeu a temer o Senhor e que procura andar nos caminhos do Senhor, que procura obedecer os mandamentos e os princípios do Senhor. Então o que é o temor a Deus? O temor a Deus, o que é o temor a Deus? É um amor respeitoso, que na prática se manifesta pela obediência a Deus, com alegria. Temer ao Senhor significa reverenciá-lo e procurar lhe agradar, obedecendo assim a sua palavra, Então a gente vê lá em Provérbios, no livro de Provérbios, o provérbio de número 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando nós entendemos que os princípios bíblicos, são a manifestação do amor de Deus por nós, é o cuidado, o zelo de um pai amoroso, de um pai zeloso, nós vamos buscar obedecer os seus princípios e os seus mandamentos, E vamos ficar alegres, quando nós conseguimos assim fazê-lo, Quando nós conseguimos obedecer os mandamentos e os princípios da palavra do Senhor, Isso precisa gerar alegria em nós, quando nós conseguimos, morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, para as nossas carnalidades e obedecer os mandamentos bíblicos, quando nós conseguimos vencer às vezes alguma dificuldade que a gente tem, Isso deve trazer alegria no nosso coração, sabendo que nós estamos buscando obedecer ao nosso Deus e que os ensinamentos de Deus são bênçãos para as nossas vidas, A gente não deve buscar obedecer para adquirir bênçãos,
mas buscar obedecer entendendo que os princípios são bênçãos, que os princípios vão trazer naturalmente bênçãos, porque são princípios estabelecidos por um Deus que é bom, um Deus que nos ama, apesar de nós mesmos, um Deus que tem por nós um amor tão grande que não cabe no nosso entendimento, né? Então, quando nós conseguimos, né, obedecer aos princípios e os mandamentos, a gente não deve obedecer buscando as bênçãos, né? Mas nós devemos buscar obedecer, sabendo, entendendo, né, com o entendimento de que os princípios em si são bênçãos, amém? Porque são orientações de um Deus que nos ama, de um Deus que deseja o melhor para nós, um Deus que deseja a salvação de todos, né? Um Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade e que nele não há injustiça, amém? Então, dando continuidade no versículo 2, está escrito assim, né? Você que teme o Senhor e que busca andar nos seus caminhos, você comerá do fruto de seu trabalho e será feliz e próspero, né? Então nós vemos que as bênçãos materiais de Deus, elas são acompanhadas de alegria e prazer para desfrutar delas, né? Então nós podemos ver que comer do fruto do trabalho deve ser um prazer para nós, né? Deve trazer prazer para nós, né? Porque a alegria em comer do fruto do trabalho é uma forma de reverter a maldição de Gênesis através do prazer, né? De estar comendo do fruto do próprio trabalho, né? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19. Está escrito assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor de seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, nós vemos que aqui Deus instituiu que, né, o pão viria do suor do rosto, né, do trabalho da terra, que a terra teria necessidade de ser trabalhada para gerar fruto, para gerar o pão, né? Mas quando nós conseguimos, né, ver que o trabalho é uma bênção de Deus, que o trabalho é a fonte do sustento da família e que é uma bênção, né, concedida por Deus, né, que o trabalho que nós temos é uma bênção que Deus nos concedeu e que Ele é a fonte do sustento da nossa família, será motivo de alegria e de satisfação comer do fruto do trabalho, né? Isso vai gerar alegria ao homem, né? O nosso coração, ele se alegrará em gratidão pela provisão do nosso Deus, né? Porque é o Senhor quem dá força, né? É o Senhor quem dá ao seu povo força para adquirir as riquezas. Está lá em Deuteronômios, no capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então é Deus quem provê na vida do justo e o prospera. Amém? Falando agora um pouco sobre a provisão, né? O Senhor guarda o justo e provê em sua vida, mesmo em tempos de escassez e fome. Nós podemos ver, né, a respeito da provisão de Deus na vida do justo, no Salmo de número 33, versículos 18 e 19. Está escrito assim: Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles
que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Também no Salmo 34, versículos 9 e 10, está escrito assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Então o Senhor, Ele provê, Ele guarda o justo, né? Ele provê na vida do justo, mesmo em tempos de escassez, de adversidade, de fome. Então a palavra, ela nos mostra isso, e nós podemos também observar isso, né? Que o justo de Deus, né? O homem que teme ao Senhor, não passa escassez e fome, mesmo em tempos de dificuldades, porque em tempos de dificuldades é que nós mais podemos observar a provisão de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Né? E sobre prosperidade, a prosperidade do Senhor, ela alcança a descendência do justo. Amém? Nós podemos ver isso lá no livro de Provérbios, o provérbio de número 13, versículo 22, está escrito assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então aqui a provisão, né, a herança do homem sendo deixada não só, né, para os seus filhos, mas para os filhos de seus filhos, ou seja, para os seus netos, né? Então a herança, né, do justo sendo abençoadora da descendência do justo. Amém? No Salmo 25, nos versículos 12 a 14. Salmo de número 25, versículos 12 a 14, está escrito assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então aquele que teme o Senhor, que zela, né, por andar nos caminhos de Deus, viverá em prosperidade, garantindo aos seus descendentes herança advinda de bênçãos alcançadas por caminhar em fidelidade e obediência à palavra de Deus. Amém? Dando continuidade, né, ao Salmo 128, no versículo 3, está escrito assim: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Então a videira e a oliveira, elas são usadas para ilustrar o amor do marido por sua esposa e seus filhos. Tanto as videiras quanto as oliveiras, elas eram importantes para a economia de Israel, sendo que os frutos da videira, ele produzia o vinho, né, que na palavra simboliza alegria. E os frutos da videira produziam o vinho, que na palavra significa alegria, simbolizava alegria. E os das oliveiras, né, consumia-se os frutos e se produzia o azeite. Os brotos da oliveira ao redor da árvore são viçosos e cheios de vigor e retratam os filhos ao redor da mesa. É preciso, né, ter paciência e sabedoria para poder cuidar das crianças enquanto estão crescendo, né? Mas tais esforços com os cuidados dos filhos enquanto estão crescendo, eles são gratificantes quando nós podemos observar os nossos filhos produzindo azeite de Deus, gerando frutos para o reino. Amém? Então o maior desejo de pais que amam a palavra, que amam o Senhor e que temem o Senhor, é que seus filhos tenham prazer, que se entreguem suas vidas a Deus e que possam caminhar também em temor e em fidelidade ao nosso Pai. Amém? Mas para isso nós precisamos valorizar e garantir que a mesa esteja presente em nossas casas. Esse tempo da mesa, esse tempo ao redor da mesa, de comer junto, de compartilhar, ele tem que ser valorizado, né? E nós precisamos garantir que seja frequente na nossa vida momentos de mesa, momentos de comunhão em família,
né? Porque nos tempos modernos, né, apesar, né, da discordância de horários e excesso de compromissos do mundo moderno, nós precisamos valorizar momentos de mesa, valorizar momentos de comunhão em família, né, e ensinar os nossos filhos o prazer de compartilhar, de estar em família, né? Mas para isso nós precisamos separar tempo, entender que a família é nosso primeiro ministério e buscar ter mais tempo de qualidade em família. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ver no Salmo 112, nos versículos 1 e 2, está escrito assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então nós sabemos, né, que muito mais do que as palavras que nós direcionamos aos nossos filhos de sabedoria, ou né, que nós compartilhamos com eles, mais do que palavras, eles observam as nossas atitudes, né? Então a nossa conduta como pais tementes ao Senhor, que buscam andar em obediência, né, aos princípios eternos, produzirá integridade no caráter dos nossos filhos. A integridade é a qualidade de quem não se deixa corromper, né? Que age com honestidade. É uma pessoa equilibrada, coerente e honrada. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, é uma pessoa que faz o que diz e diz o que faz, é uma pessoa equilibrada, coerente e honrada, né? Então, o nosso testemunho vai gerar nos nossos filhos um caráter de integridade, amém? Então, uma pessoa íntegra é aquela que diz o que pratica e que comporta-se da mesma maneira na vida pública e na vida privada, amém? Que nós possamos ser íntegros, buscar a integridade, buscar a verdade na nossa vida, né? Para que os nossos filhos possam entender que é importante buscar andar em verdade e integridade, né? Que é isso que a palavra de Deus nos ensina, amém? No Salmo 103, versículos 17 e 18, está escrito assim: Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então, o amor do Senhor, ele alcança a descendência do justo, né? Mas é fundamental que os seus descendentes, né, que os nossos filhos e os nossos netos permaneçam nos caminhos de honra e obediência ao Senhor, né? Então, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus que abençoa os descendentes do justo, né? Mas os nossos filhos também precisam ter esse passo diante de Deus, de aceitar, né, o nosso Deus como o único suficiente Salvador, de amar os caminhos, aprender a amar os caminhos do Senhor, aprender a andar em justiça, né? Buscar andar em justiça, buscar andar em honestidade, integridade, né? Buscar o temor do Senhor, buscar obedecer os princípios e mandamentos bíblicos. Se assim os nossos descendentes o fizerem, né? A nossa vida de busca de santidade, de busca de obediência, vai gerar bênçãos aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aos nossos netos e aos netos dos nossos netos. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 4, então, do Salmo 128. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Então, como será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Nós podemos ver que ele terá prazer no seu trabalho, ele será abençoado e ele será próspero, ele terá feliz, né, em comer do fruto do seu trabalho. A sua mulher, né, será fonte de alegria na casa, a família se reunirá em torno da mesa e a família terá prazer na convivência,
diária, né, na convivência familiar, né, e os filhos serão abençoados, né, então será uma geração, né, de pessoas tementes a Deus, de pessoas que buscam o conhecimento em Deus, que buscam uma vida de comprometimento com os princípios eternos, de comprometimento com o Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Então, nós podemos ver no Salmo 144, versículo 15, está escrito assim: como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Então, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor, como é feliz o povo de Deus, que tem Deus como Senhor, que tem Deus como Pai, que tem Deus como provedor na vida, que tem Deus como galardão. Amém? Que como é feliz, como, né, eu, né, como mãe, nós como pais, a nossa alegria e o nosso maior desejo para os nossos filhos é que eles possam buscar uma vida de convivência, de comunhão com o nosso Deus. Amém? Porque nós entendemos que ser do povo eleito, né, ser dos filhos de Deus, ser o povo de Deus nessa terra é uma bênção, é uma dádiva concedida pelo nosso Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus por nós termos sido escolhidos, por nós termos os olhos desacortinados e o entendimento da palavra de Deus e dos princípios eternos. E o nosso maior desejo como pais para os nossos filhos é que eles possam caminhar em amor, em obediência e temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa alegria, né? A nossa alegria provém do seu amor e do seu cuidado para conosco, né? Esse amor, né, foi testemunhado na cruz por um alto preço pago por Jesus pelas nossas vidas. Amém? Então nós amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele se sacrificou primeiro por nós. E todo sacrifício que nós possamos fazer por Deus não se compara ao sacrifício que Ele fez por nós, né? Se fazendo homem, se despindo, né, da sua majestade, se despindo do seu poder, para poder, né, para que a nossa vida, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus pelo seu amor infinito. Amém? Então, como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? No versículo 5 do Salmo 128, nós vemos que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, né? Então o povo de Israel, ele orgulhava-se, né, de sua herança, da terra que o Senhor havia separado para o povo escolhido, e desejava que seus filhos crescessem honrando a nação e orando pela paz e prosperidade de Israel e de Jerusalém. Vários salmos, né, nós podemos ver, terminam com uma oração pela terra de Israel e pela cidade de Jerusalém. Amém? Então, que o Senhor também, né, entendendo, né, a figura de Israel, né, de Jerusalém, da Nova Jerusalém, dos princípios eternos do Novo Testamento, né, que o Senhor também nos abençoe para que nós possamos ver a prosperidade do reino de Deus na terra todos os dias de nossa vida, né, para que nós possamos nos alegrar com a expressão, né, com a expansão do reino de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, com a expansão e o crescimento da Igreja de Cristo na terra. Em nome de Jesus, que isso seja motivo de alegria para nós, sempre que nós vemos, né, pessoas entregando a vida para Jesus, igrejas crescendo dentro do Evangelho verdadeiro, que isso seja um motivo de alegria e que nós possamos viver para o reino de Deus, né, e não limitados, né, a uma pequena igreja, uma pequena instituição, né, mas que nós possamos entender que o propósito de Deus, ele é eterno, ele é para toda a humanidade, e que nós possamos nos alegrar sempre que nós vermos a prosperidade
de Jerusalém, a prosperidade de Israel, a prosperidade do reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? E no versículo 6 do Salmo 128, está escrito: e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Então, ver os filhos dos seus filhos, é uma promessa de longevidade e de alegria no crescimento, de prazer na vida e comunhão em família. Então, que nós possamos ter alegria de ver a família crescendo, de ver a família expandindo, que nós possamos garantir tempo em família, em nome de Jesus. Nós vemos no livro de Provérbios, Provérbio 17, versículo 6, está escrito assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Então, nos tempos atuais, tempos de desvalorização da família, uma instituição que foi constituída pelo próprio Deus, nós precisamos retomar o prazer e a alegria da comunhão, de avós e netos, a alegria e a valorização, por ter pais que temem ao Senhor e que buscam andar em integridade e em justiça diante dos preceitos eternos. Amém? Então, que nós possamos buscar, uma vida de comunhão em família, de valorização da família, uma vida em que os momentos familiares são valorizados, a simplicidade dos momentos em família possam ser valorizados em nome de Jesus, e que nós possamos ser gratos a Deus pelos filhos que Ele nos concedeu, que nós possamos ser gratos a Deus por ter pais, tementes ao Senhor, e que nós possamos honrar e valorizar os nossos pais em nome de Jesus, e ter prazer nessa comunhão em família, porque é o nosso primeiro ministério, é onde nós podemos encontrar uma alegria verdadeira e genuína na simplicidade da convivência familiar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer aqui uma oração juntos pela família. Convido os irmãos a estar orando comigo. Pai, nós consagramos ao Senhor, Deus, a nossa vida, e nós consagramos ao Senhor, Deus, a nossa família, Pai. Que o Senhor, Deus, seja o elo de ligação, Deus, entre nós como família, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que os nossos filhos, Pai, possam aprender a amar ao Senhor, a temer ao Senhor e andar nos teus caminhos, Deus. Esse é o nosso maior desejo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que os homens, Deus, que os pais de família, Deus, aprendam, Deus, com o Senhor, como administrar a família, como conduzir a sua família, Pai. Que as mães, Pai, possam se posicionar, Deus, como mulheres de Deus, Deus, se posicionar, Deus, conforme os preceitos e ensinamentos do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê, Deus, integridade de caráter, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê, Deus, discernimento espiritual, Deus, inteligência, sabedoria, Pai. E que o temor do Senhor, Deus, caia sobre nós, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, aprender a temer ao Senhor, Deus, a obedecer, Deus, os teus mandamentos, os teus ensinamentos, Pai, porque eles são vida, Pai, para nós, Deus, eles são bênção e alegria para nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que nós possamos, Pai, ter prazer nos momentos em família, Deus, valorizar os momentos em família, Pai. Que nos momentos em família, Pai, nós possamos estar integralmente presentes, Deus, e conscientes, Deus, da bênção que é poder, Deus, estar sentado, Deus, na mesa, com a família reunida, Pai, em nome de Jesus. Que sejam momentos, Deus, valorizados por nós, em momentos de comunhão com o Senhor, Deus, que o Senhor esteja presente, Pai, nesses momentos, Deus, e que o Senhor seja glorificado, Pai, através da nossa família, através da comunhão em família, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.